deve estar gravando agora, tá? Eu botei e volta, alguém tinha tirado aí, tá? Então, dentro dos métodos físicos de controle microbiológico, tá? Vocês estão enxergando os slides? Tranquilo? Tá. Então, dentro dos métodos físicos de controle... Tá. O principal que vocês devem ouvir diretamente dentro dos ambientes hospitalares, dentro dos laboratórios, tá? São os métodos de autoclave, tá? A chama direta, que a gente diz que nada mais é do que um fogo dentro do laboratório, tá? Na utilização do bico de Bunsen, certo? Todos vocês sabem o que é o bico de Bunsen? Não. Vou mostrar aqui para vocês, então. Olha, eu gostei de dar aula desse jeito, porque dá para já ilustrar para vocês na hora, né? Ó, isso daqui é um bico de Bunsen. Então, vendo agora? Ainda não. Eu não vi nada também. Peraí que eu vou desabilitar aqui com o microfone ligado. Agora apareciam os desenhos. Isso daqui, ó, a chamazinha. Vocês estão vendo? Agora apareceu, Sim. mas pra mim não tinha Um candelabro de vela só. É isso? Oi? Pra mim Parece parece uma um vela. candelabro de vela. É isso? Isso daqui, ó. Que parece uma vela, né? Que nada mais é do que um fogo, tá? Controlando a entrada de gás, que a gente utiliza dentro do laboratório para esterilizar os materiais que a gente utiliza na microbiologia, tá? Para semear uma placa, para esterilizar uma alça de semeadura, a gente utiliza o bico de Bunsen, certo? Então, são metodologias que a gente vai ver, tá? Dentro dos laboratórios em maior frequência, tá? O que tem de diferente, tá? A autoclave é o método de esterilização mais utilizado dentro do ambiente de laboratório, dentro do ambiente hospitalar, certo? Quem não conhece o CME? Dentro de todo o hospital tem o CME, certo? Sim ou não? sim, tem o CME. Eu trabalho no CME. Você Eu nem sei o que é esse negócio aí. Marcos, Eu nem sei o que é esse negócio aí. CME é o Centro de Material de Esterilização. Eu trabalho no do Conceição. vai. Então, olha, ó, tu já tem uma baita cancha para nos falar, né? Qual é a principal metodologia que se utiliza dentro do CME do Conceição para esterilizar todos os materiais hospitalares cirúrgicos, geralmente, né? E que se utiliza Autoclave a com vapor. paciente? Autoclave a vapor. Certo? Tá. Sim. E me diz uma coisa, tu sabe qual é a temperatura que chega essa autoclave dentro do Conceição lá? 134 graus. 134 graus, certo? Gente, 134 graus do material, o material cirúrgico e 121 graus do material que tem elástico, como latex, de vídeo, essas coisas assim. Isso, tá? E por quanto tempo se utiliza isso lá de 134 graus? O processo todo do autoclave ele dura cerca de 1h30 por aí, 1h20, mas o processo de esterilização ele dura acho que 30 ou 40 minutos no máximo. Tem o vácuo, Tá. tem o processo seco. Uns 20 minutos eu acho, Quem é professor, que 20 e tá- poucos. Tá, quem é que tá falando isso? Maria Estela. Tá. Maria Estela, então tu tem já uma ideia tu vivencia o dia a dia do que a gente está falando hoje, né? Isso é bem importante, tá?
Então, o processo de autoclavação, ele geralmente, o processo inteiro, tá? Ele deve demorar 1 hora e meia, dependendo do autoclave, um pouquinho mais, tá? Dependendo do tamanho, certo? Mas o processo de autoclave, a gente pode comparar ele muito com uma panela de pressão, que a gente vai cozinhar ali na bancada, tá? Então, quando tu vai fazer um feijão, uma sopa, tu bota o alimento dentro da panela de pressão, tu liga a panela e tu vai ter que esperar essa panela chegar na temperatura ambiente de cozimento, para daí ela atingir a pressão adequada, e a partir daí, teoricamente, tu conta os minutos de cozimento que deveria ficar naquela pressão e naquela temperatura adequada, tá? O processo de autoclavação é igual, porque a gente precisa chegar pelo menos a 121 graus, tá? Numa pressão controlada, certo? Que daí tem ali os controladores de pressão em cima da autoclave, tá? Por 121 graus, e depois que a gente tiver este ambiente mínimo de 15 de pressão e temperatura, essa autoclave deve ficar por cerca de 15 minutos, certo? Então, quando se utiliza material com plástico ou com látex, sim, se utiliza a temperatura de 121 graus, mas quando é material cirúrgico, pode-se utilizar um cirúrgico metálico, tá? Pode-se utilizar uma temperatura um pouquinho mais alta, certo? Então, o que é mais importante que todos vocês devem saber, tá? O processo de esterilização, ele deve ser composto por autoclave, tá? Por uma temperatura, por uma pressão, e o mais importante, esse método de autoclavação, ele utiliza calor úmido, certo? Que é um dos métodos mais efetivos de esterilização, certo? Que não é um custo elevado e é efetivo. Por isso que os hospitais, a maioria dos hospitais utilizam esse tipo de autoclave, tá? Tem autoclaves que parecem uma máquina de lavar roupa, tem autoclaves que parecem umas 2, 3 geladeiras juntas, tá? Então, dependendo do tamanho do hospital, a autoclave tem o seu tamanho correspondente, certo? É um processo de esterilização bem perigoso, porque como envolve calor e pressão, a gente não pode brincar, tá? A gente, então, tomem cuidado, certo? Como a gente não pode brincar com uma panela de pressão, certo? Isso? Dúvidas? Não, sem dúvida. Tô tranquilo. Tá. Outro processo de esterilização que também se conhece, tá? É a chama seca direta, tá? Que é aquela que eu falei do bico de Bunsen, onde a gente queima, então, como se a gente fosse esterilizar um metal em casa com isqueiro, certo? Então, a gente pode ter esse tipo de método de esterilização, tá? Que inibe o controle de crescimento bacteriano, tá? A esterilização com ar quente, gente, eram métodos que se utilizavam antigamente, tá? Que é a famosa estufa de esterilização, certo? Esse método de esterilização, ele não pode mais ser utilizado, tá? Por quê? Por causa do perigo que se tinha com essas estufas de esterilização, tá? Teve muito acidente com esse tipo de material, e aí a Anvisa proibiu a utilização dele, certo? Mas nada mais era do que um forninho, parecia um forninho. Professor, Oi. repete porque ficou mudo. Espera aí, eu acho que caiu a reunião, tá, gente? Eu acho que eu sei. Ela tem um tempo, tá? Eu vou iniciar outra. Eu tô te ouvindo, prof. Bem de boa. Eu também tô aqui, só escutando. Pra mim tá normal. Tá, Eu também tô escutando. Eu tô ouvindo Agora também. melhorou. Agora melhorou, mas na hora da explicação ficou mudo. Tá, vocês ouviram sobre a esterilização a quente das estufas? Sim, senhor. Essa parte sim. Tá. Sim. Então eu vou voltar por ali para ter garantia que ninguém perdeu tudo isso, tá?
Então, o método de esterilização a quente, então ele não é mais utilizado, ele não é mais permitida a utilização deles pelo perigo que se tinha na utilização, tá? Muitas estufas de calor seco acabaram explodindo na hora da abertura, tá? E aí a Anvisa proibiu a utilização, certo? Como se fosse um forninho, só que chegava a 170 graus esse método de esterilização, tá? Então ele se tornou muito perigoso e a Anvisa acabou proibindo a sua utilização, certo isso? Um dos métodos de esterilização que é utilizado principalmente na indústria para a produção de kits de laboratório, tá? É a liofilização, onde a gente diminui a quantidade de água presente dentro do determinado composto, tá? Acaba reduzindo as reações químicas possíveis dos micro-organismos e acaba estabilizando o material, tá? Não é um método muito utilizado no nosso dia a dia, certo? Mas a gente acaba utilizando, tá? Filtração se utiliza bastante na indústria de alimentos, certo? Então, se daqui a pouco tu suspeita que tem um alimento, principalmente alimentos líquidos que estejam contaminados, tu pode ter o método de filtração sendo utilizado, tá? Refrigeração também é um método de redução das reações químicas, tá? Não é um método de esterilização final, tá? Então, quando a gente refrigera algum alimento, a gente está mantendo a estabilidade dele justamente porque a gente diminui as reações químicas possíveis das bactérias, dos micro-organismos, tá? E existe um tipo de esterilização a não ionizante, tá? Que lesa o DNA da bactéria, certo? E ela é altamente penetrante e utiliza então a lâmpada de UV, certo? Ultravioleta para a esterilização do ambiente, tá? A diferença é que esse método ele é mais caro. Uma lâmpada de ultravioleta num equipamento ela é mais cara, então não se utiliza com tanta frequência, tá bem? Então, comparando, tá? Os agentes físicos de controle de micro-organismo entre calor úmido e seco, tá? O que vocês acham que é mais efetivo? É a composição, calor úmido com calor e umidade ou calor e sem umidade? O que vocês acham que é mais efetivo? Calor e umidade. Isso aí, tá? Então, calor e umidade são o método mais efetivo para a esterilização dos materiais, tá? Quando a gente Professor, a gente tem lá no Conceição também o peróxido de hidrogênio, não sei se você vai falar. Não ia falar dele, tá? Mas a gente pode falar. Quais materiais vocês utilizam o peróxido de hidrogênio? Quando ele é muito fino, que são tipo catéter de endoscopia, de termodinâmica, a gente utiliza o peróxido de hidrogênio, que daí penetra mais dentro, né? Do material. Geralmente o peróxido de hidrogênio, tá? Ele é utilizado para materiais mais sensíveis, tá? Na rotina hospitalar, tá? Só que tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que ter a certeza que todo o material, todo o catéter entrou em contato com esse tipo de material, tá? Então, é um método de esterilização, mas a gente tem que ter muito cuidado porque é muito simples e é muito fácil a contaminação, ou melhor, a não desinfecção desse material, a não esterilização e acabar contaminando os demais, enfim, outro paciente porque a gente não foi efetivo no método, certo? Certo. E, com certeza, tá? Existe um protocolo para vocês e vocês devem utilizar isso com muito critério, não é? Com Conceição a gente utiliza ele com indicador biológico, né? Todas as cargas, mas é que tem muito material que é sensível e não tem como ser colocado em autoclave e também não é descartável, né?
Então é um método de esterilização que é feito lá de peróxido de hidrogênio. Não é... tem vários materiais, assim. Chega a fazer por dia umas 3 ou 4 cargas em peróxido de hidrogênio, mas claro que de autoclave é muito maior. E todas as vezes vocês utilizam um indicador biológico para controle? Em todas as cargas é colocado indicador biológico. Primeiro é um microbiológico na primeira carga do dia, né? Que é o teste que a gente faz para ver se a máquina está funcionando. Se ele positivar, a carga é toda recolhida, né? E em todas as outras cargas o indicador biológico é colocado. Perfeito, então. Que legal. E a gente também tem uns busters, que quando o material é muito comprido, tipo um catéter que é muito longo da hemodinâmica, tem um buster com um pouco mais de ativação de peróxido de hidrogênio, que daí a gente ativa o buster e ele vai totalmente no catéter, entendeu? Aí a gente não fica só com o controle do peróxido, só com o peróxido que é caído na máquina, também tem peróxido dentro do catéter. Que legal isso. Isso é bem importante. Não sabia que você utilizava bastante isso. Sim, utilizo. Bastante. Pessoal, voltando então aqui, tá? A gente, falando então dentro do contexto, tá? A resistência ao calor é diferente entre os micro-organismos, tá? Então, termos como ponto de morte térmica, tempo de morte térmica, ou tempo de redução decimal, tá? Vocês podem ouvir falar, certo? E vocês devem ter uma noção do que significa, tá? Que, por exemplo, ponto de morte térmica é a menor temperatura em que todos os micro-organismos em uma suspensão líquida serão mortos em 10 minutos, tá? São termos que vocês vão ver no dia a dia, que vocês podem enxergar nas literaturas, tá? Eu não vou cobrar isso daqui de vocês, certo? Mas deem uma lida depois nos slides para que vocês saibam o que fala isso, certo? Outro agente físico que a gente utiliza para o controle de micro-organismos é a fervura, tá? O que acontece? O pessoal acha que às vezes ferver uma água é só deixar ferver e tá pronto, tá? Ok, já matou todas as bactérias. Não, gente, tá? Essa água tem que ferver por pelo menos 10 minutos, tá? E olhem só, vírus da hepatite pode sobreviver até 30 minutos em fervura, tá? Algumas bactérias com endósporos podem resistir à fervura por mais de 20 horas, tá? Então tem que ter cuidado, tá? Não é um milagre ferver as coisas, certo? Tomem cuidado com isso, tá? A pasteurização, como eu já tinha falado, não tinha falado para vocês, tá? Ela é um método de controle de micro-organismos utilizado dentro da indústria de laticínios, certo? Ela envolve temperatura, tá? E ela envolve o tempo, certo? Então, tempos e temperaturas são dependentes do produto, tá? Então, se vocês olharem, tem algumas caixinhas de leite que vocês vão ver que passou por 1, 2, 3 processos de pasteurização, certo? Então, tem que cuidar que mas que são temperaturas que a gente tem que atingir por um tempo dependente. Por que a gente não pode botar um leite, por exemplo, a uma temperatura de 120 graus? Vocês estão ouvindo o panelaço que está tendo? Sim, o panelaço contra o meu presidente aí, é bravo, né? Não, aqui não tem panelaço, né, nós chamamos no stand aqui. A gente teve uma aula essa semana no Jornal Nacional, ali numa coletiva da presidência, de como não se utiliza máscara para proteção, né? Então tomem cuidado para não me fazer isso, tá, gente? Tá, voltando à minha pergunta, por que a gente não utiliza um método de esterilização comum no leite, na indústria de laticínios, com uma temperatura de 100 graus, 120 graus por 15 minutos, por exemplo? Por que não dá, tem que ser o método de pasteurização? Ele ferve e vira? Evapora?
Ô, professor, eu tenho uma dúvida. dúvida. Me diz uma coisa, o processo de pasteurização dos alimentos, ele mata as vitaminas, as proteínas, as coisas boas que tem nos alimentos ou não? Era isso que eu queria que tu chegasse, ou você chegasse, tá? Na verdade, ele não evapora, né? A preocupação do método, de outros métodos para a indústria de laticínios, por exemplo, se eu utilizar uma esterilização com altas temperaturas, tá? Temperatura de 120 graus em 15 minutos, tá? Eu tenho a proteína, eu tenho a vitamina dentro do leite, e o que eu acabo fazendo com isso? Eu destruo a proteína, eu destruo a vitamina se eu utilizasse uma temperatura elevada, tá? Então, eu não posso, dentro da indústria de alimentos, ter métodos de esterilização que envolvam altas temperaturas, tá? Por isso que eles acabam priorizando pela pasteurização, justamente para não perder a qualidade nutricional dos alimentos, tá, gente? Então esse é um cuidado bem importante que vocês precisam saber, certo isso? Sim, eu gostaria de saber se na pasteurização, por exemplo, de um suco de laranja, né, as vitaminas, não proteínas que tem ali, não perde, certamente não perde, é isso? Certamente não perde, tá? Porque é um processo extremamente controlado, certo? E esse método também, tá? Aqui, ó, diferente de pasteurização, eles envolvem choques de temperatura. Então tá numa temperatura muito baixa, então de refrigeração, em menos de 5 segundos a temperatura vai para 74 graus, passa para 140 e retorna para 74, tá? São métodos que, em tempo dependente, eles não destroem os nutrientes dos alimentos, tá? Então, por isso que dá para utilizar esse tipo de método, certo? Então, as indústrias de alimentos, elas têm um controle gigantesco com o grau nutricional dos alimentos, certo? Bom, aqui eu trago para vocês uma autoclave, tá? Essa daqui é uma autoclave horizontal, certo? É um método preferencial para esterilização, a menos que o material seja danificado pelo calor e umidade. Então, como a colega falou ali anteriormente para todos, tá? A autoclave a gente tem que ter um cuidado porque existem materiais muito sensíveis, certo? Então, nem todo o material a gente consegue botar dentro da autoclave, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês a autoclave mais... as mulheres com certeza têm uma vivência maior com a autoclave, tá? Aonde vocês têm uma vivência maior, deveriam ter, por exemplo, tá? Onde vocês têm uma vivência maior com a autoclave. Isso, perfeito, tá? Então, todas vocês deveriam chegar numa manicure e pedir onde é a autoclave dela, certo? Para saber se ela está esterilizando o material que ela vai utilizar para o procedimento, então, de tirar a cutícula, de cortar a unha, e se ela fez a autoclavação correta, tá? Que depois eu vou ensinar vocês como é que olha isso, tá? Então, as autoclaves mais comuns são essas aqui, vocês estão vendo a imagem? Eu só tenho o seu rosto aqui, prof. Faz um tempo já. Ninguém me avisa nada. E tá aparecendo as imagens aí, normal. Pra mim também tá aparecendo. Pra mim aparece a imagem da autoclave, sim. Eu tô vendo a imagem da autoclave. Tem alguém mais me vendo? Eu continuo só com o senhor, eu não tenho nada. Só o seu rosto, não o senhor em casa, mas o seu rosto ali, a sua foto, na verdade, foto. Então tem alguma coisa errada que tu tá fazendo aí. Agora voltou pro slide normal. Mas o senhor me vê aí, prof? Tu é quem? Eu sou a Daiane Fagundes. Deixa eu ver onde é que tu tá aqui.
Agora tá, agora tá aparecendo a tua imagem. Eu tô só com o senhor. Pra mim apareceu o professor também. E agora? Antes não tava, quando a Dai falou que aparecia pra ela. Ó o professor de novo. Tá aparecendo esse slide. Agora sumiu tudo na tela. Agora só tá aparecendo agora o professor. Agora apagou tudo. Só tem um AS na minha tela. Oi. Ó a Kátia. Exato, tá no celular. Tu pra mim. Não, eu tô no Note. Não vejo vocês, gurias. Tô vendo a Kátia. O professor tá bem pequenininho. Não, é Note. Sendo só a tela com nós falando aqui. Sumiu tudo. Aqui no Só celular, tá nós. se tiver na posição retrato, tu consegue ver melhor, né? Posição paisagem. Por cachê. Eu não vejo vocês, só agora eu tô enxergando o Pedro de casa. Eu tô enxergando ali. A aula? Não, ainda tô vendo não. só o senhor, prof. Só o senhor. O senhor bem pequenininho, bem embaixo da tela. Ainda não, só a foto. Autoclave vertical. Agora voltou a aula normal. Autoclave. Agora vamos não, ainda não. Não voltou a aula normal. Ainda não, só tá o professor. Agora sim. Calma aí que vai entrando. Agora tá o slide pra mim. Agora o slide apareceu. E eu continuo com o Pedro. Eu vou mostrar pra Quem tiver no celular, vira na posição paisagem. E aparece o professor e os slides. Tela maior. Gente, tem microfone aberto. Que eu ouvi um cachorrinho latindo. Tem professor, eu continuo só agora com tá o senhor. aparecendo. Tu tá no celular ou tu tá em casa? Eu tô vendo no notebook o senhor na sua casa. Eu tô vendo só o senhor em casa, eu não tenho material. Tá, deixa eu ver aqui. Que droga, abriu o microfone. Pra mim aparece o material. Ô, Dai, clica no meio da tela ou clica na foto dele pra trocar. E aí joga, aparece a foto dele no canto e os slides no fundo. Não, eu tava vendo os slides antes, agora não aparece mais. Só com aquela fotinho que ele tem de entrada ali com a camisa xadrez. E agora eu tô enxergando ele de casa, é só o que eu tenho. Eu não consigo acessar o material aqui. Como tá aparecendo antes. Isso aí já faz, acho, uns 10 minutos que tá assim, pra mim, não sei. Eu fiquei quieta, continuei escutando. Tá. E tu já tentou clicar ali nessa foto que eu tô me mexendo pra ver se ela não muda pro slide? Agora tá aparecendo aqui, agentes físicos de cor, não sei o que, e a tua janela aberta aqui com umas fotos ali do Google Imagens ali. Das autoclaves. Isso, Tá. Ó, essa daqui é uma autoclave Parece... que a gente utiliza aqui cedo. Essa daqui é uma autoclave que geralmente se utiliza dentro do ambiente das manicures, tá? O que a gente vê dentro do ambiente de laboratório ou até mesmo hospitalar é esse tipo de autoclave que está no meu slide, tá? Ou essa daqui na autoclave vertical, tá? Só para mostrar para vocês a imagem. Agora voltou para o slide principal? Eu tô vendo pra o mim senhor. Tá parecendo... eu também. Eu tô vendo só o senhor, prof. Continuo. Também. Tem alguém vendo o slide? Para mim, sim, eu vejo filtração. Eu vejo os slides também. Agora o autoclave. Para mim. Agora aparece os slides para mim também. Tá. E deixa eu ver o que tá acontecendo que não tá aparecendo. Hein, prof. Pedro, eu agora nem o senhor e nem os slides, não tenho mais ninguém, nem os participantes, tô só com a sua foto mesmo de entrada ali com a camisa xadrez, só o que eu tenho. Daiane, baixa, tem que tenta baixar. desfixar ele. Oi?
tenta baixar um pouco da tela e clica ali em cima para mudar pro chat lá e depois tenta ingressar de novo na sala. Tá, vou sair e voltar então, peraí. Olha só, gente, eu fiz um negócio aqui, ó. Eu cliquei ali na direita, embaixo, onde aparece a nossa própria câmera, né? E as iniciais do nosso nome, no caso o meu é AC. Aí eu dei uma clicada ali no AC e apareceu, aí trocou a janela, né? Aí o que eu fiz? Aí eu arrastei, depois eu cliquei no meio da tela com o dedão e arrastei para a esquerda. O dedão. Entendeu? E aí arrastei para a esquerda e voltou para a tela que tá o slide. Gente, preciso enxergar várias telas com vocês, porque eu tenho a tela com vocês, a tela com o slide e a tela com a conversa, tá? Por isso que para mim aqui abre um pouquinho diferente do de vocês, tá? Certo? Para mim agora tá aparecendo slide, agentes físicos com autoclave. Tá. Então essa daqui é eu vou continuar, tá? Depois vocês tentem ver ou seguir, qualquer coisa a gente repete semana que vem, tá? Esse daqui é o autoclave vertical que se utiliza dentro do ambiente hospitalar, então é um baita de um autoclave, tá? Se vocês pensarem, talvez eu caiba dentro dele no meu tamanho, tá? Ele utiliza vapor e umidade, a temperatura alta e umidade, tá? Em 121 graus por 15 minutos, certo? Então o objetivo desse método é um método mais barato, tá? Envolve água, envolve alta temperatura, é um dos métodos mais efetivos para o controle de micro-organismos dentro dos ambientes de laboratório hospitalar, certo isso? Tá. Sempre a colega falou anteriormente, tá? Que os agentes, todo o processo de autoclave ou todo o processo de esterilização, tá? Ele envolve um controle, certo? Então, o que vocês têm que ter de cuidado, tá? Aqui a gente traz para vocês os indicadores biológicos do método, se teve efetividade o processo de esterilização que foi utilizado, tá? Então, toda vez que a gente for fazer um ciclo de esterilização, seja ele por autoclave ou qualquer outro processo, a gente tem que ter um indicador correspondente que me diz que aquele processo funcionou, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, joga dentro da autoclave, tá? E aí, dependendo do tamanho da autoclave, tu vai ter 1, 2 ou 3 desses tipos de métodos de esterilização, certo? Tu vai colocar junto com o material em pontos diferentes e ele vai passar pelo processo, tá? Depois ele é retirado, ele é encaminhado para o teste de controle de qualidade, tá? E se ele crescer, se ele virar a cor, é porque o método de esterilização que foi utilizado, ele não foi efetivo, tá, gente? Então tem que ter muito cuidado com os métodos de esterilização para que a gente tenha um controle de qualidade, tá? Um método de controle de esterilização, tá? É a fita indicadora do processo de esterilização. Vocês estão vendo aqui essa fitinha? Normalmente ela é sem nada, tá? Quando ela atinge a temperatura e o tempo correto, ela fica pretinha. Ela é a fita indicadora de processos de esterilização, tá? Não tá aparecendo aqui. Isso, nem o slide. Tá aparecendo slide. Tá aparecendo slide. Eu continuo a cegas. É aquela fita que tá no pacotinho azul, gente. Isso, eu tô botando aqui ó, o mouse em cima dela. Vocês não estão enxergando? Pra mim, sim, nada. Só o slide. Eu não tenho slide, eu não tenho nada. Tá, em cima do pacote verde aqui tem uma fitinha, tá? No pacote da direita tem uma escrita e não tem nada, tá? No pacote da esquerda tem a escrita, a fita escrita e tem umas listrinhas pretas em cima, tá? Isso são os indicadores de esterilização, tá?
que esse método ele foi efetivo em tempo e temperatura, certo isso? Sim. Outro método de esterilização é a filtração, tá? Que geralmente se utiliza isso dentro da indústria de alimentos, tá? Que nada mais é do que uma membrana filtrante dentro do todo o aparato de filtração, tá? Com poros em tamanhos de 0,22 micrômetros, tá? E a gente acaba passando a solução aqui, seja ela um líquido, um alimento, tá? Um suco, um vinho, certo? E depois a gente pega essa membrana filtrante e semeia ela no meio de cultura, tá? Para ver se teve algum crescimento neste alimento, tá? Então, olhem o tamanho dos poros em diferentes tipos de filtros, tá? O filtro com a legenda A, ele tem um poro maior, o filtro com a legenda B, ele tem um poro intermediário, e o filtro com a legenda C, ele tem um poro muito menor do que o habitual utilizado.